Mande a sua mensagem, o seu comentário, a sua frase, a sua opinião através do Twitter, @PSC Nacional ou Facebook PSC Nacional. Aqui comigo, deputado Marcos Feliciano, deputado federal de São Paulo. Aqui à minha esquerda, o deputado Felipe Pereira, deputado federal do Rio de Janeiro. Aqui à minha direita, a deputada federal Lauriette, deputada pelo Estado do Espírito Santo, e deputado pelo Estado do Maranhão, nosso amigo deputado Costa Ferreira. Nós estamos nesse debate, um assunto polêmico. Foi aprovado no final do ano passado, na Câmara dos Deputados, uma lei que foi chamada Lei da Palmada. Você é contra ou a favor? No início falei aqui de várias pesquisas que dão que a maioria esmagadora da população ela é contra esta lei. E no nosso site a pesquisa diz que 81% das pessoas que entraram no site com a nossa enquete também são contra esta lei. O deputado Marcos Feliciano já colocou aqui, ele participou da comissão que estudou este assunto, da pressão. É uma lei que foi enviada pelo Executivo, não foi iniciativa de nenhum deputado, e a pressão da mídia para que fosse aprovado. Parece que o governo tem interesse em agradar algumas instituições internacionais que a respeito de direitos humanos, mas nosso entender é que haveria outras coisas para serem observadas que representaria melhor direitos humanos neste país. Ainda temos em torno de 12 milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever. Isso para nós é uma agressão muito grande, pior do que se possa imaginar alguma situação. Já falamos aqui que nós não apoiamos de maneira nenhuma qualquer tipo de violência, seja para qualquer tipo de pessoa, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, negro, homossexual, seja o que for, nada de violência. Nós somos a favor da paz, a favor da família para viver em paz. Então, nós temos como essa lei da palmada, parece que ela é direcionada mais assim para as crianças, para preservar, né? A intenção era a preservação das crianças contra a violência. E eu citei aqui já algumas passagens que nós temos como referência, como cristão que somos, a Bíblia Sagrada, e Salomão deixou vários ensinamentos. E um desses ensinamentos que diz o seguinte: educa a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se esquecer do que aprendeu. Deputada Lauriette, o que você acha dessa lei e desse ensinamento de Salomão? Por isso que nós estamos onde nós estamos hoje, né? Valeu a pena ser corrigida quando é criança, ser ensinada pelos pais, e a gente não tem nem o que falar, né? Sobre o que Salomão diz para ensinarmos nossas crianças. Eu nasci num berço cristão e estou até hoje porque eu tive ensinamento dos meus pais. Como eu falei aqui, quando era criança, fui corrigida e quem foi que falou que fumou? Foi você. Quando eu tinha uns 7 anos, tenho um tio que fuma, e aí eu falei assim, deixa eu acender o teu cigarro? E ele deixou eu acender. E aí, quando que eu nunca fumei, né? E eu tava com a fumaça na boca e minha mãe chegou. E eu não tinha nem o que falar. O que foi? E eu só olhava para ela. Ela, abre a boca. Quando eu abri a boca, ia a fumacinha. Então foi na hora a correção. Então eu entendi que aquilo não podia fazer e nunca mais fiz. Então quer dizer, eu precisei ser corrigida e aí entendi o que era correto e não, né? Foi claro para o meu próprio bem. Mas sou totalmente contra essa lei e quero dizer também que daqui a pouco, como também acontece lá no meu estado, a gente ouve a todo momento, tem jornais, tem em todos os lugares, onde filhos vai pedir, são viciados, né? Vai pedir o dinheiro à mãe, a mãe não dá, ele bate na mãe, e se a mãe o corrigir, ele pode ligar para falar que, né, para a polícia, falar que não deve, não pode, ela não pode bater, não pode corrigir, e a mãe que apanhou.
Então hoje tem essa lei, como o senhor mesmo diz, que é uma lei atrás da outra e que não resolve nada, né? Daqui a pouco vai ter uma lei proibindo que os filhos também batam nos pais. Então onde a gente tá, onde nós vamos parar? Então eu não admito, quero parabenizar os internautas. Alguém se manifestou a favor da lei? Teve. Mas a minoria, né? É. A minoria. Então, parabéns a quem se manifestou, que eu acho que a maioria que eu ouvi aqui se manifestou contra, não admitindo que o Estado, nem poder público, nem ninguém entre na sua casa para ensinar o seu filho, a correção, ensinar sobre qualquer coisa. Eu acho, é um ditado que eu sempre ouvi, eu desde pequena: quem não apanha em casa, apanha na rua. Vocês já ouviram, não já? Com certeza. Então vale muito mais a pena a correção dos pais em casa para a gente não correr o risco de sofrer qualquer tipo de violência na rua. Sou totalmente contra. Estou junto com o PSC, o ser humano em primeiro lugar. Deputado Costa Ferreira, lá no Maranhão, o pessoal dá palmada, leva a palmada, como é que é o negócio lá no Maranhão? Fala pra gente aí. Eu quero, inclusive, me congratular aí com a direção do Partido Social Cristão por esse debate tão salutar e que está dignificando a nação brasileira, porque através da internet boa parte da população está participando, e a pergunta que nos dirige o nosso presidente em exercício do Partido Social Cristão, pastor Everaldo, é no sentido de que se no Maranhão se corrige dessa maneira. Não somente no Maranhão, mas em qualquer outras partes, só que nem a família responsável, ela não pune seus filhos com violência. Pelo contrário, elas educam no caminho que a criança deve andar, percorrendo, sendo educado de uma maneira eficiente, orientando seus filhos, a fim de que eles possam se sentirem beneficiados em viver no lar, principalmente um lar cristão. E nós não temos dúvida, há esses desvios do comportamento familiar. Realmente essas violências, elas são mais peculiares em lares que foram destruídos e que foram reconstruídos já tendo remanescente da família anterior. Por exemplo, a pessoa casa novamente, já vem com filho, se é mulher ou homem, e já o padrasto ou madrasto, eles já olham a educação dessa criança de uma maneira diferente. É por isso que hoje a nossa sociedade está recheada dessa violência de menor abandonado, de crianças que vivem perambulando pela rua, por falta de ter aquele pai, aquela mãe que teria o cuidado e a obrigação de criá-los até que eles se formassem e procurassem viver com independência, com educação e com respeito aos pais e à própria sociedade. Haja vista que a família é a célula máter da sociedade. Então, uma sociedade que tem uma família equilibrada, onde tem o temor a Deus, a família cristã, o PSC hoje ele está muito bem colocado na avaliação popular nacional, porque a bandeira da família ela é forte e ela é importante. E tem muita gente que quer até fazer planejamento familiar. O planejamento familiar ele tem que partir do casal. E é o casal que vai decidir como planejar sua família. Aí vem o governo, começa a interferir, e as interferências geralmente elas saem pela culatra. Por quê? Porque o governo ele não tem a vivência do cotidiano que tem o pai e a mãe para orientar o seu filho. E às vezes quer orientar de uma maneira diferente. Então, eu acho que o PSC está no caminho correto, a bandeira ela é extraordinária, e não temos dúvida de que qualquer que faz parte do PSC está se ufanando desse debate, porque é um debate que aprimora as ideias e os ideais desse partido que quer ver uma nação onde Deus é o Senhor, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós não temos dúvida de que ensinar a criança no caminho que deve andar é uma obrigação dos pais. E, uma vez ou outra, fazer aquelas correções, é claro, o pastor falou de uma criança no avião. Eu vi foi um garoto dar um tapa no rosto do pai.
num casamento. E eu pensei que ele fosse ao menos dar uma palmadinha na mão da criança, não. Quando ele foi levantando, a mãe olhou assim como quem tivesse revoltada para ele não fazer nada. E ele disfarçou. Então, isso mais tarde, o prejuízo é muito maior. Então, nós devemos ter o cuidado de orientar, de ensinar os nossos filhos para que eles vivam bem, com tranquilidade e possam mais tarde até agradecer, porque nós devemos ensinar os nossos filhos, devemos corrigir os nossos filhos, mas os nossos filhos também têm que respeitar os pais, desde que os pais saibam lhe orientar. Muito obrigado, deputado Costa Ferreira. Aqui pelo Twitter, Cecília Lima, criança não pode crescer sem limites, pois na vida tudo tem limite. Como será o adulto de amanhã sem essa noção? Josué Batista diz, a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces, citando Aristóteles. Carlos Brito, o Estado deveria se preocupar em melhorar o currículo das escolas e o salário dos professores. Assim teríamos educação de qualidade e, consequente, filhos mais equilibrados. A Daniela de Azevedo, deputado Felipe, diz o seguinte, hoje são muitos casos de famílias desestruturadas que agridem seus filhos. Eles vendem nas ruas enquanto os pais bebem e usam drogas. Não são esses filhos que esta lei tenta proteger? Deputado Felipe. Bem, o nome da nossa... Daniela de Azevedo. Daniela, olha só, você tem toda a razão quando fala que algumas famílias abrigam esse sentimento, esse comportamento dentro da sua casa. Mas para isso, nós temos que ter a noção e a consciência que o Estatuto da Criança e Adolescente e o próprio Código Penal, como disse o nosso deputado Marco Feliciano aqui, já tem responsabilidade, já tem punição, já tem onde recorrer. Nós não precisamos aprovar uma lei que, nos seus termos, Marco, ela é muito clara. Ela quer punir a correção de um pai ao seu filho. E aí nós temos um ponto muito perigoso. O deputado Lauriette que colocou muito bem. Todos nós que estamos sentados nessa mesa aqui sofremos correções de nossos pais. Isso daí, com certeza absoluta. E nenhum de nós sofremos trauma, como já colocou aqui o nosso presidente. Sofremos um trauma de infância por ter apanhado, por ter tomado uma correada, uma chinelada na bunda. Isso não faz mal, não. Pelo contrário, o deputado Costa Ferreira colocou aqui muito bem. Uma criança dá um tapa na cara de um pai. Não é isso, Costa? E a reação do pai com aquela criança? Ah, meu filho, não faz isso não, que o papai vai ficar com a marca dos seus dedos nas mãos, no rosto. Que isso, gente? Nós temos que ter consciência de que um filho para agredir um pai... Isso já demonstra total falta de educação, mas também a falta de correção. E o termo que nós apoiamos é correção e não agressão. A agressão tem que ser punida. A agressão tem que ter vista pelo vizinho, ouvida, o vizinho do lado da sua casa, do lado do seu apartamento. Ele ouve quando um pai grita com o filho, quando um pai está batendo no filho. Se ele estiver agredindo, eu vou junto com você lá e dar voz de prisão para ele. Agora, se ele estiver corrigindo uma criança mal criada, mal educada, você pode ter certeza que ele também tem todo o direito de corrigir o seu filho, para que quando ele crescer, ele não se desvie para nenhum caminho tortuoso, que é por causa disso, falta de correção, que muitas crianças se tornam esses adolescentes que hoje estão aí na vida do crack, do vício, na vida do crime. Muito obrigado, deputado Felipe. Deputado Marcos Feliciano, nós estamos caminhando para o encerramento do terceiro e último bloco desse debate PSC Debate, pela internet, ao vivo, diretamente aqui da Câmara dos Deputados. Participaram vários deputados e aqui nesta mesa final do terceiro bloco, deputado Felipe acabou de falar, deputado Costa Ferreira do Maranhão, deputada Lauriette, deputado Marco Feliciano. Marco Feliciano, Provérbios Salomão diz o seguinte, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Finalizando com a palavra, você último a participar, depois eu vou fazer o encerramento. Senhor presidente, senhores deputados, pessoas que nos assistem pelo Twitter, Facebook, mídias sociais, eu concordo praticamente com tudo que eu ouvi aqui nessa mesa, mas eu não posso ser simplista. Existe nesse país um sem número de crianças que sofrem uma violência exacerbada, acima da média. Esse projeto é para punir as pessoas que maltratam essas crianças. Ele não fala de correção. Com muita angústia, muita luta, exaurimos tudo que tinha dentro desse projeto, eu e um grupo de deputados.
ele, se do jeito que está as pessoas já não gostam, se visto como ele veio a princípio, iam gostar menos ainda. Porque existem palavras aqui dentro que não tem como se mensurar. Por exemplo, o projeto principal falava sobre qualquer tipo de toque numa criança que provoque dor. Como se mensura a dor? O que é dor? Um beliscãozinho? Um tapa? Uma facada? Como se mensura a dor? Então, essas palavras sim provocavam na gente medo. Conseguimos tirar a palavra dor. A palavra sofrimento. Palavra castigo. O que é castigo? Qual tipo de castigo? Deixar uma criança sentada ali ou colocar essa criança de cabeça para baixo que vai deixar ela humilhada? Então existem palavras que precisam ser muito bem aplicadas. O projeto tem essa visão. Então esse projeto ele passou por uma série de debates, como eu disse e repito aqui, ele veio pelas mãos do governo, ou seja, o governo só queria que nós olhássemos e votássemos ele de qualquer maneira. Ele vem com um apelo internacional e coube a nós que estávamos nessa comissão, que éramos um número limitado. Infelizmente, a mídia só deu mídia e ênfase ao assunto quando já estava nos dias de votar, porque todos os deputados deveriam estar lá nessa hora. Infelizmente, não deu. E foi votado pelo apreço da bancada evangélica e da bancada católica. Mais uma vez, eu repito, esse projeto ele é inócuo, sim, ele é insípido, ele não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Já temos o Código Penal para punir os pais, já temos o Código Penal para punir quem provoca qualquer tipo de violência. Ele é mais um projeto socioeducativo para despertar nas pessoas o interesse do bom debate, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Colocamos em pauta o que é que nós temos que fazer com os nossos filhos. Educar, Salomão falou sobre usar a varinha, mas ele não colocou para a gente, querido presidente, qual é a pressão de se usar essa varinha. Se você vai pegar ela e só vai passar na mãozinha da criança, isso aqui pode provocar dor. Ou se você vai pegar e espancar a criança com aquela varinha. E era um outro tempo, era uma outra cultura, era uma outra forma de ser vivido. O homem do século XXI ele é um pouco mais... ele vem com um aparato todo diferente, a psicologia é diferente. Então, nós precisamos, de fato, debater mais esse assunto. Bem fez o deputado Bolsonaro, que conseguiu aí, eu inclusive, mesmo tendo aprovado o projeto, fui um dos deputados que assinou junto com ele, dando um jeito desse projeto parar dentro do plenário. Isso vai dar muito pano para manga. Mais uma vez eu explico. A falta do conhecimento do conteúdo do projeto em si gerou toda essa discussão. A mídia prestou um desfavor a gente, colocando o nome de Lei da Palmada. Se colocasse lei que protege o adolescente, não tinha acontecido nada disso. Porque em momento nenhum aqui a lei fala do pai pegar a mão e dar uma palmada no filho. Até porque palmada, dependendo da força, não provoca luxação, não provoca dor nem agressão. Então, é um projeto que, no meu ver, não deveria ter sido colocado. Foi apenas um presente que a nossa presidente quis dar ao Império Europeu, fazer uma média com a rainha Silvia da Suécia, com a rainha Xuxa dos baixinhos, e colocou os deputados aqui nessa situação de saia justa. Mas nós vamos levar isso aqui para frente, vamos ter um bom debate. Estou com o PSC, sou contra qualquer tipo de violência, sou contra tudo que protege o ser humano e não estou... Que protege a criança, o ser humano. Você é a favor, então? Sou a favor do quê? Você falou contra. Não, eu sou contra tudo que mal. É muita coisa para se falar. Sou contra a violência e sou a favor de tudo aquilo que protege o ser humano. É claro que o ser humano precisa de limites. Tenho filhos, educo os meus filhos do jeito que eu acho que é necessário. Às vezes é preciso colocar uma pressãozinha maior. Se apanhar, deixasse a gente torta, eu não conseguia entrar aqui dentro. Tinha problema na cadeira, nas pernas, e minha mãe era uma senhora muito... Educativa. Muito educativa. Eu a amo por isso, né? Mas nem todo mundo teve a sorte que nós tivemos. Eu conheço pessoas que tiveram outro tipo de família, que sofreram espancamentos e foram parar nas drogas, estão presos, mortos, etc. Então tudo tem que ser levado do ponto de vista do bom debate, e para isso nós estamos aqui. Parabéns ao PSC e tenho orgulho de pertencer a esse partido. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer a todos os internautas que participaram, aos nossos deputados que participaram aqui conosco e neste último bloco, permanecendo até o final aqui, o deputado Felipe, do Rio de Janeiro, o deputado Marcos Feliciano, lá de São Paulo, deputada Lauriette do Espírito Santo, deputado Costa Ferreira, do Maranhão. O site do PSC continua aberto, mande a sua opinião pelo @Twitter, @PSC Nacional, o Facebook PSC Nacional também, e queremos agradecer a cada um de vocês que participaram conosco. É uma iniciativa, mensalmente nós estaremos trazendo aqui um debate sobre um assunto de interesse da população brasileira. O PSC é um partido que defende o bem-estar da família brasileira. Nós queremos que a família brasileira
tenha condições de viver de maneira digna nesse país. E, enfatizando aqui, já foi falado, mas é bom nós enfatizarmos. Nós somos contra qualquer tipo de violência. E, não me recordo agora quem falou aqui, uma coisa é correção e a outra coisa é agressão. O deputado Costa Ferreira está me lembrando aqui, foi o deputado Felipe. Então, agressão, nós condenamos e, se for preciso, estaremos juntos para levar quem agredir qualquer que seja, ainda mais uma criança. Mas a correção, eu acho que, conforme disse aqui o Marcos Feliciano, ele foi corrigido e, sem dúvida nenhuma, pelas suas correções que sofreu, ele conseguiu aprimorar o seu caráter e está hoje aqui representando a população brasileira. Gente, muito obrigado. A nossa oração é que Deus abençoe cada família do nosso Brasil. Você, leve a mensagem do PSC e junte-se a nós na luta pela família brasileira. Uma boa tarde e, a essa hora já, uma boa noite para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.